Olá, bom dia. Agora vamos dar início ao segundo ciclo de palestras da divulgação do conhecimento científico. A gente vai começar com o nosso tema, que é a pandemia do Covid-19, os seus impactos e a sua relação com o meio ambiente. O nome das palestrantes são Alana Fernandes Silva, Ana Luísa Moreira Rodrigues e Joelma de Castro Soares. E o nosso professor orientador foi o Etiele Barroso de Andrade. Os impactos positivos da pandemia do coronavírus no meio ambiente. Com o avanço da pandemia provocada pelo coronavírus, muitas cidades adotaram a quarentena e também medidas com que as pessoas não circulassem sem necessidade. A queda da movimentação das grandes cidades causou efeitos diretos no meio ambiente, entre eles a diminuição da poluição atmosférica. Atualmente, o mundo inteiro está sofrendo com as consequências do novo coronavírus. Além da saúde, outros setores sociais também estão sentindo os efeitos da doença, entre eles o meio ambiente. No momento, a quarentena ou isolamento social é a medida mais eficaz em combate à pandemia do novo coronavírus, pois está fazendo com que as pessoas consumam mais, mas entretanto poluam menos. Pois também há menos carros nas ruas, menos lixo nas ruas também, nos rios e também há poucas fábricas emitindo poluentes. Um dos efeitos do coronavírus é o ar mais limpo e a redução dos poluentes emitidos para a atmosfera, que contribui para as mudanças climáticas, como o aquecimento global. Mas há uma dúvida: o que foi que ocasionou essa melhora no meio ambiente devido ao coronavírus? O que ocasionou foi o fechamento temporário de várias empresas, as restrições do comércio e também o cancelamento de algumas viagens. E também pelo fato de que só estão funcionando os serviços essenciais, como os hospitais, as farmácias e os mercados. Desde que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou a pandemia do Covid-19, diversas tentativas de conter a disseminação do Covid-19 foram implantadas, como, por exemplo, o isolamento da população. Com o recolhimento do ser humano, alguns indicadores naturais eles tiveram melhoras expressivas nos termos globais, como uma melhora na qualidade do ar, da água e também do ressurgimento de algumas espécies da fauna. E também essas melhoras foram bem perceptíveis em São Paulo, onde ocorreu o fechamento de várias fábricas e também do comércio, no que resultou na redução da emissão dos poluentes na atmosfera. Com a quarentena desde o dia 20 de março de 2020, como uma forma de contenção ao novo coronavírus, os índices da poluição atmosférica em São Paulo reduziram cerca de 50% em apenas uma semana. É o que mostra a comparação dos dados atmosféricos divulgados pela Companhia Ambiental de São Paulo, a CETESB, entre as semanas do dia 15 a 21 e 22 a 28 de março. Segundo o ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o consumo de energia começou a apresentar sinais de retração no dia 19 de março, quando foi 2,3% inferior ao verificado uma semana antes. No domingo, no dia 22 de março, a queda foi de 8,9%, na mesma base de comparação. Também ocorreu uma redução na necessidade da produção das hidrelétricas, o que resultou numa possibilidade da recuperação dos níveis reservatórios. No domingo, as usinas da região Sudeste e Centro-Oeste tinham 48,7% da sua capacidade, o que há um mês era 37,5%, ou seja, houve um aumento dos reservatórios de cerca de 10%. A carga de energia do Sistema Elétrico Interligado do Brasil teve um recuo de 8,1%, segundo o ONS. De acordo com a FECombustíveis, que é a Federação Nacional do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes, os postos também vêm sentindo os efeitos dessa quarentena. Na quinta do dia 19 de março de 2020, as vendas em São Paulo foram de 39% menores do que as médias do município. Em Goiânia, a queda foi de 42%, em Porto Alegre de 26% e em Belo Horizonte de 19%. Na Europa também não foi diferente,
também aconteceram vários efeitos devido à pandemia do Covid-19. Cidades como Bruxelas, Paris, Madrid, Milão e Frankfurt também sentiram os efeitos positivos da pandemia do Covid-19. Elas tiveram uma redução dos níveis de dióxido de nitrogênio entre os dias 5 e 25 de 2020, em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo os dados da Agência Ambiental Europeia, a EEA, revelaram que em Madrid os níveis médios de dióxido de nitrogênio reduziram cerca de 56%, após o governo espanhol proibir viagens não essenciais a partir do dia 14 de março. Já em Milão, a concentração do gás de dióxido de nitrogênio reduziu 24%, nas primeiras 4 semanas anteriores ao dia 24 de março, segundo a EEA. Também é importante salientar que a Agência Espacial Europeia, a ESA, ela notou uma redução nos níveis de dióxido de nitrogênio, que é o NO2, que é um composto químico que ele contribui para a poluição atmosférica e também para a chuva ácida. Para quem não sabe, o NO2 é resultado das emissões de carros e outros processos industriais, podendo, entre outros problemas também, causar problemas respiratórios. Nova York também sentiu os efeitos positivos da pandemia, onde os pesquisadores apontaram que houve uma redução nos níveis de carbono em mais de 50% abaixo da média histórica. A Índia também sentiu os efeitos positivos da pandemia, onde uma mudança significativa na qualidade do ar foi constatada no norte do país. Os moradores dessa vez agora conseguem ver o Himalaia a cerca de 200 quilômetros de distância, que foi a primeira vez em 30 anos. E além de que também eles relataram que agora estão tendo uma melhor visibilidade das estrelas também. A Itália também sentiu os efeitos positivos do isolamento social, como por exemplo nessas imagens tem gráficos que revelam a redução da poluição durante a quarentena na Itália. A Agência Espacial Europeia, a ESA, ela junto com outros cientistas de companhias privadas, vem divulgando uma série de dados e de informações que dão conta de uma redução da poluição acumulada na Itália. Em decorrência do isolamento das pessoas em suas casas, e de acordo com a ESA, o satélite Copérnicus ele registrou um declínio considerável na emissão do NO2, que é o dióxido de nitrogênio. O declínio das emissões de dióxido de nitrogênio na planície do Pó, que se localiza no norte da Itália, é particularmente muito evidente. Por conta que possa haver algumas alterações nos dados devido à presença de nuvens, é uma redução bastante significativa. O que nos deixa bastante confiantes, porque é uma notícia muito boa, porque foi consequência da redução do tráfego de pessoas pelas cidades. Na Itália, também houve uma melhora significativa na qualidade da água. Como o país ele sofre com isolamento social há mais tempo, houve uma diminuição na poluição aquática. Como nessa primeira imagem, observa-se golfinhos nadando no porto de Cagliari, que é na ilha de Sardenha, se não me engano. O mesmo ocorreu nos canais de Veneza, onde eles estão consideravelmente mais limpos e cristalinos. Após apenas uma semana de quarentena, um estado que ele não atingia há 60 anos. Os pesquisadores eles explicam que o lodo do rio, que ele subia devido à movimentação dos barcos, ele desceu e está sendo levado pelas águas, que a corrente também está sendo mais forte. Na China também foi perceptível os impactos positivos do isolamento social devido à pandemia. Como aqui nos gráficos mostram, a redução bem significativa dos níveis de NO2 e também a NASA ela mostra uma queda da poluição chinesa durante a pandemia do coronavírus.
Esse alívio provavelmente vai ser momentâneo, e a sua causa é uma péssima notícia. Mas uma das consequências inesperadas do coronavírus foi a melhora da qualidade do ar e a redução de gases poluentes na atmosfera, que eles contribuem para as mudanças climáticas. O fechamento de muitas fábricas e lojas na China, também aliadas com a redução do nível de viagens, elas foram grandes aliadas para a diminuição do nível de dióxido de nitrogênio e também do consumo de combustíveis fósseis. Esse processo ele produziu pelo menos uma queda de 25% nas emissões de dióxido de carbono, que é o CO2. Segundo o Centro de Pesquisa e Energia do Ar Limpo, que é o CREA, com sede nos Estados Unidos. É provável que toda essa ação tenha eliminado uma cerca de 1/4 ou mais de dióxido de carbono do país nas 2 semanas seguintes ao feriado do Ano Novo Chinês, um período em que a atividade normalmente seria retomada, disse um especialista no assunto. Portanto, essa tendência permaneceu. Nas últimas 3 semanas após o feriado do Ano Novo Chinês de 2020, a China emitiu cerca de 150 milhões de toneladas métricas de CO2 a menos do que o mesmo período do ano passado. E por enquanto essa tendência permaneceu. Após as 3 semanas depois do Ano Novo Chinês, a China emitiu 150 milhões de toneladas métricas a menos do que o mesmo período do ano passado. A desaceleração da economia chinesa, como o surto do novo coronavírus, teve consequências ambientais positivas. Para se ter uma ideia, 150 toneladas métricas equivale a mais ou menos a todo o dióxido de carbono que a cidade de Nova York emite em um ano. Uma redução de 25% nas emissões da China é cerca de 6% na emissão global. Embora que a questão principal seja se os impactos serão sustentados ou se serão compensados ou mesmo revertidos pela resposta ao governo chinês à crise. Mas o que se deixa é uma questão: será que a humanidade vai tomar essa causa e começar a poluir menos nos anos seguintes? Uma redução de 25% nas emissões atmosféricas dos poluentes na China é cerca de 6% nas emissões globais. No entanto, a redução dos níveis de CO2 na China, devido ao novo coronavírus, dependerá principalmente da extensão da crise. E o consumo de energia e das emissões na China, em 25% por 2 semanas, apenas reduz 1% nos números anuais. Bom, agora eu vou falar de algumas ações que podemos fazer para com que esses impactos positivos eles permaneçam nos anos seguintes após o coronavírus. Pois no final do ano de 2019, antes do mundo ser tragicamente assolado pela pandemia, diversas empresas declararam estado de emergência climática, assumindo um compromisso de adiantar suas reduções de carbono zero até 2030, antecipando o Acordo de Paris, em que os países membros da ONU assinaram um termo de compromisso em atingir a neutralidade até 2050. Entre as ações previstas na Declaração de Emergência Climática estão a ampliação do uso de energias renováveis, como a energia solar e também das energias eólicas. Também a substituição do uso de combustíveis fósseis para carros elétricos, que também várias concessionárias, várias marcas já estão começando a desenvolver. A diminuição da poluição do ar através da limitação do uso de poluentes de curta duração, como o metano, a fuligem e o hidrofluorcarboneto. E mudança nos hábitos alimentares, como a diminuição do consumo da proteína animal e o aumento de consumo de alimentos, como frutas, vegetais, grãos e leguminosas. Bom, e por fim as referências. Agora a Alana vai continuar falando sobre os impactos negativos da pandemia no meio ambiente.
Bom dia, meu nome é Alana Fernandes e eu vou falar agora sobre os impactos negativos da pandemia no meio ambiente. Porque como vocês já viram, anteriormente, a Ana nos explicou sobre os impactos positivos da pandemia no meio ambiente, mas não tiveram, infelizmente não tiveram só impactos positivos, também tiveram os impactos negativos. Então é deles que eu vou falar para vocês agora. Eu só peço desculpas, por qualquer barulhinho que vocês possam estar escutando ao fundo do vídeo, tudo bem? Então vamos lá. De ver, tiveram vários impactos negativos, A pandemia trouxe vários impactos negativos para o meio ambiente, E na questão dos impactos positivos, infelizmente, eles podem ser apenas temporários, Ou seja, não vão, assim, ser duradouros. Um exemplo é na questão dos gases, nocivos na atmosfera. Como a Ana Luísa falou, teve a diminuição, teve a redução desses gases, porém, cientistas eles já observaram reduções parecidas, por exemplo, durante a Guerra Mundial, durante a crise financeira de 2007 e 2008, e nesses casos o efeito positivo foi temporário, e sem impactos a longo prazo na tendência dessas emissões. Então, infelizmente, esses impactos positivos, eles são apenas temporários. Na minha opinião, algo que nós devemos fazer é começar a repensar nossas ações, para melhorar, para cuidar, do meio ambiente, Existem vários sites, vários vídeos explicando como reduzir o lixo, o lixo que nós produzimos no dia a dia. Então, quem quiser, é só ir nesses sites, procurar, pesquisar no Google, que vocês vão encontrar várias formas de diminuir o lixo, e isso vai, com certeza, contribuir. Pelo menos você vai estar fazendo a sua parte, para ajudar o meio ambiente, Porque às vezes a gente pensa assim, o outro não tá, o que adianta eu fazer se o outro também não tá fazendo, O que adianta só eu tá cuidando do lixo? Mas só uma pessoa, ela pode sim fazer a diferença, se cada um pensar em ajudar o meio ambiente, já vai fazer uma grande melhora. Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido a primeira parte da nossa apresentação, que é falando sobre os impactos que a pandemia causou no meio ambiente. E agora eu vou dar a palavra para a Joelma. Então, como primeiro impacto negativo da pandemia no meio ambiente foi o aumento na geração de resíduos, tanto o resíduo domiciliar quanto o resíduo hospitalar. Assim, por conta do isolamento, as pessoas começaram a consumir mais, o que gerou um aumento no número de resíduos nessas casas. A Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABRELP, ela estima que as medidas de distanciamento social geraram no país um aumento de 15% a 25% na quantidade de resíduos domiciliares. Então, o problema é que muitos municípios eles não possuem coleta seletiva de resíduos recicláveis e nem aterros sanitários para receber os resíduos. Então, muitas vezes, o resíduo ele acaba sendo descartado em lixões ou até mesmo em outros locais ilegais. Mas não é só o resíduo domiciliar que preocupa. Os resíduos hospitalares, ou seja, aqueles gerados nas áreas que tratam as pessoas com a Covid-19, também aumentou muito. O cálculo feito pela ABRELP é de um crescimento de 10 a 20 vezes desses resíduos. De acordo com a ABRELP também, a geração média de lixo hospitalar por pessoa infectada e internada para tratamento de Covid-19 tem sido de 7,5 kg por dia, Então, o descarte desse tipo de resíduo, ele deve ser feito de maneira correta
e segura para evitar qualquer impacto ambiental, conforme a RDC da Anvisa, de número 222 do ano de 2018, que regulamenta as boas práticas de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde. Outro problema muito grande que surgiu durante a pandemia foi o descarte incorreto de máscaras e luvas, né? E o problema é que esse tipo de material ele pode virar lixo tóxico e de longa duração. Para vocês terem uma ideia, a degradação de uma máscara descartável, por exemplo, pode levar até 450 anos. Né? Foram encontradas muitas máscaras e luvas em oceanos em todo o mundo. E isso pode impactar diretamente a vida marinha, né? Pois pode causar a morte dos animais se eles ingerirem tais materiais. Então, além de prejudicar a natureza, o descarte indevido desses materiais, ele também pode levar à contaminação de outras pessoas, né, principalmente para os garis que recolhem lixo, e também pode contaminar resíduos que poderiam ser reciclados futuramente, né? Mas a gente tem as máscaras de pano, né? A maioria das pessoas utilizam as máscaras de pano, lavam, reutilizam. Porém, uma hora essas máscaras elas vão ter que ser jogadas no lixo. E esse descarte ele não deve ser feito de qualquer maneira. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, as máscaras de pano elas devem ser colocadas em saco de papel ou plástico fechado, né, antes de serem descartadas. Seguindo, nós temos o aumento no consumo de energia elétrica domiciliar. Então, assim como o isolamento aumentou o resíduo domiciliar, ele também aumentou o consumo de energia elétrica nas casas, né? Pois as pessoas, elas por ficarem muito tempo dentro de casa, elas começaram a procurar mais coisas para entretê-las, né? Como ver filmes, séries. Também tiveram que trabalhar em home office, estudar de forma remota. Então, começaram a utilizar mais aparelhos que consomem energia, né? Daí, deu-se o aumento no consumo de energia elétrica, né? Nós temos também, como outro impacto negativo, o aumento de ações ilegais que prejudicam o meio ambiente e a fauna também. Então, enquanto o foco da população e dos governantes estiverem na pandemia e na manutenção de necessidades básicas, essas atividades ilícitas elas podem aumentar muito, né? Segundo a bióloga Lilian Hoffman, atividades ilícitas proliferam em épocas de pouca ou nenhuma fiscalização. E pode-se ver isso em atividades como desmatamento, garimpo, tráfico de animais silvestres, caça e pesca ilegal. Algo que aumentou muito durante a pandemia foi o desmatamento. Segundo dados da Global Land Analysis Discovery, da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, apontam um aumento de 150%, 95% e 40% nos alertas de desmatamento na África, Ásia e América do Sul no período de fevereiro a junho de 2020, em comparação com a média de 2017 a 2019. E segundo o Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a INPE, na Amazônia Brasileira, os alertas de desmatamento entre fevereiro e junho aumentaram 49% em relação à média de 2017 a 2019 e 25% quando comparado a 2019, né, que já havia sido um recorde. E com relação ao tráfico de animais silvestres, o IBAMA aplicou até setembro do ano passado 1.536 autos de infrações por irregularidades contra os animais. As multas aplicadas pelo IBAMA ultrapassaram os 51 milhões de reais.
Então, segundo a Delegacia de Proteção Animal, só em São Paulo, de janeiro a novembro do ano passado, o crescimento no número de registros foi de 26,5%. Então, essas atividades ilícitas, elas foram facilitadas por conta da diminuição da fiscalização, né? Enquanto os governantes eles estão, né, com foco na pandemia, acabaram deixando de lado a fiscalização. Então, aumentou muito, né, o número dessas ações ilegais. Olá a todos, eu me chamo Joelma Soares, estou aqui para falar um pouco sobre a relação do meio ambiente e pandemia. Bom, como a gente viu anteriormente, né, o que as meninas falaram, é notório que a pandemia do Covid-19, ela acarretou vários impactos no nosso meio ambiente, tanto eles positivos, como também impactos negativos na nossa sociedade. E agora eu trago a seguinte pergunta para a gente debater durante o vídeo, né? O que pode causar a pandemia e qual a relação do meio ambiente com a mesma? Infelizmente, é uma triste realidade que a gente enfrenta, mas os principais causadores da pandemia do Covid-19 e também de diversas outras pandemias que a gente já enfrentou e enfrenta, epidemias também, somos nós, os seres humanos. E através de que a gente está causando essas pandemias? Dois principais causas, que é a destruição do meio ambiente e a caça ilegal de animais, que são dois aspectos que causam essas grandes pandemias e endemias na nossa sociedade. Agora eu vou falar mais um pouco sobre elas para ficar mais claro e eu poder explicar melhor para vocês. Bom, eu cito primeiro a destruição do meio ambiente, né? Que essa realidade que a gente está vivendo, que cada ano que se passa, aumenta mais a destruição da nossa mata, das nossas florestas, devido ao corte de árvore, devido grandes queimadas, a poluição também, cabe citar, e todos esses fatores somos nós, os seres humanos, que provocam no nosso meio ambiente. Nessa imagem, a gente pode ver, né, que entendo o porquê a interferência humana na natureza pode estar na raiz do Covid-19 e como o desmatamento na Amazônia pode favorecer o surgimento de próximas pandemias. É notório, né, que, como eu já falei anteriormente, somos nós, os seres humanos, que causam essas grandes pandemias e a gente pode estar relacionado possivelmente com o surgimento do Covid-19. Como diz o gestor ambiental Yuri Metax, né, pode-se considerar que existe uma relação entre a pandemia do Covid-19 e o desequilíbrio ambiental. A origem do vírus ainda é incerta, mas a principal teoria leva em consideração o contato de animais silvestres e possivelmente contaminados com os seres humanos. Ou seja, o que o gestor ambiental ele passa para nós? Ele passa que possivelmente essa aproximação dos animais silvestres com nós, os seres humanos, foi o principal fator de ter trazido essas doenças, né, para nós, como a pandemia do Covid-19, que possivelmente, né, esses animais eles poderiam estar contaminados e pode ter passado para nós, os seres humanos. Conforme o gestor ambiental, o desmatamento e a poluição, por exemplo, pode levar animais silvestres a procurarem abrigo e comida em áreas habitadas, o que propicia a aproximação entre possíveis portadores de patógenos com os seres humanos.
justamente o que eu falei anteriormente, que essa aproximação ela se dá devido à destruição ambiental, como vocês podem ver aí na imagem, a queimada nas florestas, a destruição, o corte de árvore, eles estão levando assim a perda do habitat natural dos animais silvestres. E então eles estão necessitando de continuar o seu ciclo de vida, não é? E assim eles vão onde tem, eles vão para o habitat natural. A exemplo disso, eu trago aqui o ebola, né, que foi um surto viral que está relacionado com a destruição ambiental, que aconteceu entre 2014 a 2015 no oeste da África. Para começar, eu vou falar aqui que tinha uma criancinha brincando, né, lá perto da sua casa, no tronco de uma árvore, brincando, e ele voltou para casa. Assim que ele voltou para casa, poucos dias depois, ele começou a sentir febres, dores. E essa criancinha, ela faleceu poucos dias depois. E ninguém estava sabendo o porquê da morte, ninguém entendia porque que esse garotinho ele tinha morrido, se não tinha acontecido nada com ele. E poucos dias depois, a sua família também começou a sentir sintomas. Alguns morreram, outros ficaram com graves sequelas. E assim, esse vírus, né, ele passou para toda a África, virando assim uma epidemia na África, um vírus muito perigoso, que aconteceu várias mortes na região, todo mundo sabe, ele é bem recente, todo mundo, eu acho que lembra ainda aqui. E a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, ela disse que quando essa criança estava brincando perto do tronco dessa árvore, ela inalou o vírus ebola. Mas como que ela inalou, né? Da seguinte forma: lá onde essa criança estava brincando, moravam morcegos insetivos, ou seja, morcegos que se alimentam de insetos. Isso porque eles foram forçados a sair do seu habitat natural, porque mais de 80% do seu habitat natural ele foi destruído por grandes empresas mineradoras e também madeireiras. Sendo assim, eles foram forçados a procurar abrigo e alimento. E acabou que contaminando essa criança com o vírus e virando epidemia em toda a África. Esse tipo de doença, né, elas são chamadas de zoonoses, ou seja, são doenças que são transmitidas de animais para os seres humanos. E nós somos os hospedeiros desse vírus, né, intermediário ou até mesmo e definitivo em muitos casos também, em alguns casos, e podem ser causados por bactérias, parasitas, fungos e vírus, gatos também, cachorros, carrapatos, aves, vacas e roedores. Eles podem transmitir essas doenças, e qualquer doença que é transmitida de animal para os seres humanos, como vocês estão vendo aí na imagem, elas são consideradas como zoonose. Ou seja, o ebola é um tipo de zoonose. E mais na frente também eu vou citar outras zoonoses. Agora eu vou falar um pouco sobre a caça ilegal de animais e qual é a relação, né, que ela vai ter com essas pandemias, essas doenças que causam grandes problemas para a nossa sociedade. Bom, como vocês estão vendo aí, esses animais eles são caçados, eles são retirados do seu habitat natural, para muitos deles servir de alimento para as pessoas, né, para servir para o consumo. Um desses casos, eu cito o coronavírus,
que é a infecção causada provavelmente por a caça ilegal de animais selvagens lá na China, que todo mundo sabe, né, a realidade que a gente está vivendo nesse momento, que para a gente falar melhor disso, a gente tem que voltar lá para 2019, que foi no comecinho, né, da pandemia. Bom, esses animais, eles eram caçados para o consumo, como eu já falei anteriormente. E muitos desses caçadores e vendedores, eles não tinham o manuseio certo dessa carne. Na hora do preparo, eles não preparavam bem a carne para o consumo. E acabou que assim, as pessoas que comeram essa carne, elas tiveram contato a milhares de micro-organismos, né? Milhares de micro-organismos. E acabou que assim, eles tendo contato, né, com esse possível vírus, que é o coronavírus, que foi através da carne do morcego e também dos pangolins, que possivelmente causou toda essa situação que a gente está vivendo. Ou seja, foi através da caça ilegal para o consumo. E também a gente não convive só com essa pandemia não, do coronavírus não. Há mais de 40 anos a gente vem lutando, né, contra uma epidemia de nível global, que é o HIV, né, o vírus da AIDS, que ele foi transmitido também pela caça ilegal de animais. Sim, foi através dos chimpanzés. Surgiu de um problema ambiental. Surgiu, né, de um problema ambiental. Essa epidemia, ela começou por causa da caça ilegal de chimpanzés. Isso porque existe um vírus muito parecido com o HIV nos primatas não humanos, que é o SV, ou o vírus da imunodeficiência símia. Ou seja, esses chimpanzés, eles eram caçados para o consumo, e os caçadores e os vendedores, né, eles tinham frequentemente o contato com esses chimpanzés, e assim eles acabaram que contraindo esse vírus SV. Mas o nosso organismo, eles tinham anticorpos para conseguir combater, né, esse vírus SV. Mas o que aconteceu foi que esse vírus SV, ele teve a oportunidade de sofrer mutações. Porque tanto os caçadores como os vendedores, eles tinham contato com o sangue frequentemente. No manuseio da carne, para matar também, né? Eles tinham contato com o sangue dos primatas, não humanos, no caso dos chimpanzés. E assim, ele teve a oportunidade de sofrer mutações, e acabou que assim, surgindo um vírus muito mais letal para a sociedade, né? Que é o HIV, o vírus da AIDS. Que, para vocês terem uma noção, lá em 2018, cerca de 38 milhões de pessoas estavam infectadas com esse vírus. E ultimamente já foram contabilizados mais de 40 mil mortes devido ao HIV. Isso tudo ocorreu, né, simplesmente pelo fato dessas pessoas terem comido a carne dos chimpanzés e contraído esse vírus, e assim ter surgido essa doença, que ela não tem cura, né, todo mundo sabe, mas tem tratamento e também prevenção, né, para que esse vírus eles não se espalhe mais. Mas isso tudo ocorreu apenas porque o pessoal resolveram comer a carne de chimpanzés. E é uma realidade muito triste, né, que a gente vê que o ser humano ele está relacionado sempre com essas doenças, tanto no desmatamento, como também na caça ilegal de animais. E é muito triste a realidade que a gente está vivendo.
agora, né, eu trago para vocês essa imagem do planeta Terra. Literalmente ele está pedindo socorro. E é muito desanimador, né, a gente ver esse cenário, até porque a elite global, que envolve o mercado financeiro, político, mídias e grandes empresas, boa parte dessa galera, eles ainda praticam o modelo primitivo, né, que é ganhar dinheiro à custa de qualquer coisa. À custa do meio ambiente, à custa do desmatamento, à custa da queima de combustíveis fósseis e à custa também das nossas vidas e de todas as vidas do planeta, né, existente. E pandemias como essas que a gente está vivendo são apenas o começo de uma nova era de grandes destruições, né, de novas pandemias. Se esse cenário não mudar, realmente é apenas o começo de próximas pandemias. E como a gente sabe, cada ano que se passa, cada pandemia que aparece, elas vêm sempre com novos sintomas, muitos deles mais perigosos, né, que podem causar sempre mais a morte de muita gente. E como a gente vê aqui, ó, nessa charge aí, o garotinho pergunta, né, vovó, o que aconteceu com as árvores? E a vovó responde, a arrogância do homem fez com que elas sumissem. Ou seja, a realidade que a gente está vivendo tem que mudar para que essa imagem futuramente ela não ocorra. Nós, como estudantes, né, de biologia, temos que fazer nossa parte. Por pequeno que seja, pequenas ações, a gente tem que começar. E tanto no que diz respeito à poluição, né, a gente faz a nossa parte de não poluir, de sempre estar reciclando, mas também de um fator muito importante que conta muito, que é ensinar, mostrar para as futuras gerações que cenários como esse desse garoto falando com a sua avó não pode acontecer. A gente tem que ensinar as futuras gerações de que o nosso planeta eles tem que ser conservado, a nossa biodiversidade, para que a gente possa viver, né? Porque todo mundo sabe que a respiração, nosso oxigênio, ela depende da fotossíntese das plantas, e a gente tem que conservar a nossa biodiversidade. Para finalizar, eu trago aqui essa imagem, que realmente, né, o planeta Terra está nas nossas mãos dos seres humanos. E eu trago aqui um exemplo do Covid-19, a vacina. Os cientistas eles já conseguiram, né, a vacina e já está em boa parte da população já está sendo vacinada, e que futuramente vai chegar para todos nós, e que mostra, né, que nós também podemos dar um jeito de que acabar com todos esses problemas, e que principalmente a gente tem que começar pela conservação. A gente tem que conservar as nossas matas, nossas florestas, para que não possa surgir novas pandemias. E era isso, galera, que eu trouxe para vocês. Espero que vocês tenham conseguido compreender e que vocês possam levar esse papel, né, de estudante, de ensinar as futuras gerações para que diminua e até também que acabe essas doenças, para que